todos, bem-vindo, obrigado pela companhia aqui junto ao tutorial. No de hoje eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode utilizar um recurso básico, que é o recurso que a gente pode aproveitar através do add-on chamado Cell Factory, que vai permitir fazer fratura de objetos, e o efeito físico, que nós chamamos de Rigid Body, que são os corpos rígidos. Vamos ver como isso é simples e prático. Talvez alguns de vocês ainda tenham dúvida sobre como fazer essa animação e eu vou tentar tirar algumas dúvidas básicas sobre esse processo. Eu vou utilizar aqui para o nosso experimento o objeto cúbico como objeto padrão aqui do nosso teste. Então eu vou aproximar com o scroll e com ele eu vou entrar no modo Edit Mode. Eu vou subdividir a malha desse cubo. Eu vou usar aqui o botão direito do mouse e vou utilizar a opção Subdivide. Aqui vão surgir as configurações, eu vou clicar nessa setinha aqui e na opção Number of Cuts eu vou determinar a subdivisão em 10 e dar o Enter. Veja que eu tenho agora a malha aqui do nosso objeto cúbico subdividida em 10 linhas na vertical e 10 na horizontal. E vamos voltar lá para a nossa Object Mode. O segundo passo agora é nós virmos aqui no Edit, na parte superior, clicarmos em Preference. Nós vamos ativar a opção aqui Add-ons e na lupinha nós vamos escrever a palavra em inglês Cell. Vai surgir aqui o add-on que nós precisamos para o efeito. Basta vocês marcarem essa caixinha que está aqui à sua esquerda e marcando, vocês podem sair, se vocês quiserem utilizar esse recurso sempre. Eu aconselho que vocês cliquem nesse cantinho inferior esquerdo aqui e na opção Save Preference vocês salvem. Ele estará sempre aparecendo aí no projeto, na inicialização do Blender. Então, com o Cell Factory ativo, vocês vão ver que ele está disponível nesse menu aqui na parte superior da janela 3D View. Vocês clicam em Objects, vocês vão ver que eu tenho aqui na opção Quick Effects o Cell Factory. Bem, o que é que eu preciso aqui fazer para criar uma animação simples? Eu quero que um objeto esférico colida com essa malha cúbica e estilhasse essa malha aqui no efeito de animação. Então, o primeiro passo aqui é nós utilizarmos o Cell Factory para criarmos o efeito de fragmento junto ao cubo. Isso pode ser feito nós selecionando o cubo, vindo aqui no cabeçalho em Object. Na opção Quick Effects, nós vamos ativar o efeito Cell Factory, que é o add-on que nós ativamos. Vão surgir essas configurações, eu vou puxar essas opções aqui para a direita. E o que eu vou fazer aqui é bem simples, pessoal. Nessa opção Noise aqui, eu só vou clicar nessa setinha da direita do valor, vou deixá-la em 0.03 e dar OK. Vai surgir aqui a fragmentação desse objeto cúbico. Se vocês repararem na outline, além do cubo original, que é onde eu estou aqui com o cursor, vai surgir os cubos, que são os fragmentos criados aqui com o Cell Factory. E o que eu vou fazer aqui na outline é selecionar o cubo, que é justamente o primeiro aqui, que está escrito com essa letrinha. Vou usar a tecla S de escala e vou puxar o mouse de levezinho para que esse cubo ele sobreponha os fragmentos. Com o objeto original que gerou os fragmentos, o que eu vou fazer por enquanto é ocultá-lo aqui da área de trabalho. Eu posso usar a tecla H, ou posso vir aqui, clicar nesse olhinho, eu desabilito. Vocês vão ver, só vão ficar os fragmentos aqui na nossa área. Eu preciso agora fazer com que esses fragmentos sofram o efeito de colisão. Como eu quero que o objeto que vai colidir, ele venha através aqui, onde eu estou com o cursor, nessa direção, do objeto fragmentado, eu vou ter que escolher um dos fragmentos que estão aqui justamente nessa face frontal do objeto cúbico. Repare que esse fragmento aqui foi selecionado de forma individual. Eu venho agora aqui no editor de propriedades, vou aplicar nele o efeito físico, que é o Rigid Body. Então, clicando aqui no ícone Physics, que são as físicas, eu vou selecionar a opção Rigid Body. Quando eu clico aqui, ele já coloca nesse fragmento um fragmento do tipo chamado Active. Eu não vou mudar isso, eu vou deixá-lo aí nessa condição. Aqui eu tenho as configurações que vão permitir a massa, que é o peso do fragmento. Não vou mexer em nada disso. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é movimentar o cursor, que é o scroll, até vir na opção chamada Dynamics, que são as dinâmicas aqui do efeito. Eu vou rolar o scroll. Observe que eu tenho uma opção chamada de Activation. Eu vou ativar essa opção. Se eu não ativar, o que é que vai acontecer?
Quando eu der o play, esse fragmento ele vai cair, porque ele está com o efeito Read Body aplicado nele e está utilizando a força de gravidade para cair. Então eu não quero que esse fragmento caia. Então eu venho aqui na opção de Activation, ativo, clico nessa setinha da esquerda, rolo o scroll e vou clicar nessa opção Start de Activate. Eu vou selecioná-la. Só quero que vocês me desculpem aí em relação ao inglês, tá? Então aqui, com essas duas opções marcadas, se eu der o play agora, a animação do efeito Read Body acontecerá. Vocês vão ver essa linha amarela aqui na timeline, porém aquele fragmento não cairá mais. Mas eu preciso, pessoal, fazer com que cada fragmento desse tenha essa mesma configuração que eu apliquei nesse fragmento. Já pensou se eu tivesse que fazer isso em cada fragmento, o tempo que demoraria? Então há uma forma bem simples de nós fazermos isso. Com esse fragmento onde nós aplicamos aqui a configuração, nós vamos encostar o cursor na área, clicar a tecla B. Com o B nós vamos ativar a ferramenta retangular de seleção, pressionamos o botão esquerdo e selecionamos os demais fragmentos. Veja que todos estão selecionados e o que está ativo, que é o que nós aplicamos, ele tem uma cor laranja mais clara. Para podermos copiar agora as configurações, nós vamos voltar aqui no cabeçalho, em Object, e vocês vão ver que eu tenho as configurações denominadas Read Body, que são os corpos rígidos. Nós vamos utilizar essa opção aqui chamada Copy from Active, ou seja, nós vamos copiar as configurações do fragmento ativado nas demais fragmentações. E agora, quando vocês selecionarem qualquer fragmento, repare que todos eles vão ter as configurações aqui aplicadas do efeito físico Read Body. Preciso agora usar um objeto para criar o efeito da colisão. Vou usar um objeto bem simples. Eu vou utilizar aqui com Shift A uma mesh do tipo UV Sphere, que é a nossa esfera UV. Eu vou ativar o transformador de movimento, que é o Move, as setinhas vão aparecer e vou trazer aqui, puxando pela seta vermelha, esse objeto bem para frente aqui dessa face que está apontando em nossa direção. Eu vou apenas diminuir a escala dessa esfera, vou usar a tecla S e vou, com o botão direito, dar um Shade Smooth para suavizar essa esfera. O que eu quero aqui, pessoal, é que essa esfera, selecionando aqui a seta vermelha, ela vai em direção e colida com esses fragmentos para fazer o efeito de colisão, estilhaçando esse cubo. Então, eu preciso agora criar uma animação da qual eu movimente esse objeto aqui na direção do cubo. E eu vou utilizar para isso a nossa timeline aqui embaixo. Então, com o objeto nessa posição, eu vou clicar no frame 1 da timeline. Com o cursor na área, eu vou digitar o atalho de inserção de chaves de animação, que é a tecla I, e vou ativar aqui essa chave do tipo Lock Rot Scale, que inclui tudo: locação, rotação e escala. Bem, feito essa primeira posição, eu quero agora que no frame de 50, eu movimente essa esfera, fazendo com que ela ultrapasse o objeto fragmentado até esse ponto, um pouquinho mais à frente, e aqui com a tecla I eu vou acionar a segunda chave Lock Rot Scale. Então nós vamos ter uma animação, voltando aqui na timeline, desse jeito. O objeto faz o efeito fantasma e faz com que ultrapasse aqui a malha. Mas não é isso que eu quero na animação. Eu quero que esses fragmentos aconteçam durante o atrito dessa esfera com o mesmo. Então eu preciso aqui gerar também um efeito de corpo rígido para a esfera. Eu volto aqui no editor de propriedades, clico em efeitos físicos e vou clicar em Read Body. Ele vai utilizar o tipo Active como padrão, eu vou mantê-lo. O que eu vou fazer aqui, pessoal, apenas é marcar essa opção chamada Animated. Vou selecioná-la e aqui, se eu der o play, vocês vão ver. E agora esse objeto atrita e fragmenta toda aquela forma cúbica. Mas há um defeito aqui, a esfera fica parada. Então eu preciso animar essa chave aqui do Animated para fazer com que esse objeto, no momento que ele faça a colisão, ele perca a velocidade. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no frame 1, veja que o Animated já tinha marcado para o objeto, eu vou encostar o cursor na opção de marcação, clicar o botão direito e veja que eu tenho como inserir um keyframe dessa opção aqui.
Porém, eu vou encostar o cursor na agulha da timeline, pressionar o botão esquerdo nela, arrastá-la e fazendo com que, no momento que haja o atrito, a partir daqui, o objeto já comece a perder a velocidade devido à colisão. Então, o que é que eu faço? No frame 37, eu vou voltar aqui no Animated, vou encostar o cursor, pressionar o botão direito e inserir o segundo quadro-chave do Animated. Mas eu vou correr um frame, eu vou para o frame 38. Então, para facilitar, eu venho aqui nessa opção, corro para o frame 38. Aqui agora eu vou desabilitar a opção Animated. Com ela desabilitada, eu vou encostar o cursor novamente e ativar uma chave de animação, fazendo com que agora, quando houver o atrito, o objeto ele vai colidir, vai perder velocidade e vai cair também. Então eu vou utilizar aqui com Shift A, uma Mesh Plane, vou dar um S de escala para aumentá-la, vou trazê-la um pouco mais aqui abaixo do objeto cúbico e tenho que dar um efeito aqui para essa superfície, o Rigid Body, que vai fazer com que seja um obstáculo no processo. Eu vou selecionar o objeto plano, clicar em Rigid Body. O padrão, como eu disse a vocês, ele sempre coloca no tipo Active, nós vamos mudar isso. Nós vamos utilizar aqui o modo Passive. Eu só vou pedir a vocês agora que vocês corram até uma opção chamada Collisions, onde tem essa configuração Shape, que é a forma. Nós vamos mudar de Convex para o modo Mesh. Vejam que agora, quando eu der o Player, o objeto fragmenta, os fragmentos ficam aí sobre a superfície. Bem, pessoal, eu vou precisar vir aqui na Outline agora, e no canto superior direito eu vou clicar nesse funil. Eu abro as configurações, eu vou selecionar esse ícone aqui onde eu estou com o cursor do mouse, que é o ícone da câmera fotográfica. E o que eu faço aqui, na verdade, é colocar aqui ativo o ícone do render. Então, se eu desabilitar o render aqui e vier aqui na área principal para dar um render image, vocês observem que se eu fosse fazer e aproximar, vocês vão ver que o objeto aqui está parecendo uma fragmentação. Mas se eu colocar o cubo original, do qual eu dei aquela escala, sendo renderizado, vocês vão ver que o objeto ele não aparece aquelas fragmentações. Então, nós vamos fazer uma animação desse objeto cubo original desaparecer em um determinado ponto aqui do impacto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui para o frame 1. Como aqui ainda não há colisão, eu vou vir aqui na câmera, encostar o cursor da máquina fotográfica, clicar em Insert Keyframe. Eu ativei uma chave de animação desse objeto aparecendo aqui nesse ponto. Então, eu vou encostar o cursor na agulha da timeline, pressionar o botão esquerdo, e justamente nesse momento aqui, em que já vai havendo o atrito, eu já vou fazer com que esse cubo original desapareça do processo aqui da animação. Então, eu volto na câmera, clico para desabilitá-la, e com o botão direito, insiro a chave de animação dela desabilitada. Preciso aqui indicar quantos frames eu vou usar nessa animação. Eu vou deixar aqui com 100 frames. E antes de fazer o render, é necessário que eu dê um player da animação primeiramente, para depois fazer o render. Caso contrário, não irá acontecer aí a renderização de forma desejada. Então, vocês dão a primeira passagem, depois da primeira passagem, agora sim, se vocês vierem aqui no momento do atrito, ó, observe que quando eu der um render, aquela forma que é o cubo original não vai estar mais aparecendo aqui. Então, para criarmos uma animação básica, nós vamos voltar aqui para a nossa janela de edição de propriedades, clicarmos em Render. Nós vamos usar aqui a engenharia Render Engine Eevee, tá? E vou deixar o render aqui com uma amostra de 30. Não vou mexer em mais nada, nem vou colorir, apenas para demonstrar a vocês a animação como é simples. E nós vamos agora clicar no Output, que é a saída. Aqui vocês vão definir a dimensão do seu vídeo, vocês podem clicar aqui. Eu vou usar o HDTV 720, que vai me permitir uma resolução de 1280 por 720. E aqui no percentual eu vou deixar em 50%, para fazer uma tela de vídeo menor do que a padrão, que é 100%.
Eu vou vir aqui na guia chamada Output, que é a saída, vou determinar aqui a pasta onde eu vou salvar o arquivo e vou dar um nome para o meu arquivo. Vou botar aqui teste Cell Fracture. Agora aqui em File Format, eu vou definir, já que eu vou fazer um vídeo, clicando nessa janelinha, nessa última coluna aqui, uma opção de vídeo. Como eu não vou usar som, eu vou usar esse modo aqui chamado AVI-JPEG. Vou clicar em RGB e manter Quality aqui em 100% para fazer com que a qualidade seja boa. Com esses processos feitos, eu posso vir agora no menu superior, clicar em Render e clicar em Render Animation. Posso usar também o Ctrl F12 para criar aí o passo a passo do processo da nossa fragmentação. Vão ser 80 frames, chegando aqui na finalização, vocês vão ver como ficou a animação. Repare que o cubo vai desaparecer justamente no processo de animação. E aqui já chegando no finalzinho, vocês vão ver que chegamos no frame 100, para nós vermos como ficou o vídeo do efeito. Clicamos em View Animation, aqui em Render, e temos aí o vídeo causando o efeito da colisão. Então é isso aí, espero que vocês possam ter um bom proveito dessa dica e utilizem aí esse recurso para fazer alguns efeitos legais nos projetos. Até a próxima, grande abraço.